Salve, rapaziada, Sarrafeiros na área. Sábado, dia de quartas de final de Campeonato Paulista, começando. Hoje, Palmeiras enfrenta o São Bernardo, já para abrir a rodada. Amanhã tem Corinthians e Ituano e Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Segunda-feira fecha São Paulo e Água Santa. Ficou meio claro aí os quatro principais times, né? Dá para analisar pouca coisa, difícil ter alguma surpresa nessa primeira rodada, mas vão ser jogos interessantes, né? O que você acha aí? Cara, é o que você falou ali. São os quatro grandes de São Paulo hoje, né? O Bragantino cada vez mais tomando o lugar do Santos, que já era esperado, né? O terceiro ano já que o Santos não classifica, já era esperado que o Santos não classificasse. E quanto aos times do interior, o Botafogo de São Paulo também é natural ter se classificado, está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Ituano igualmente, o São Bernardo fez uma baita campanha, e o Água Santa, que para mim é grande surpresa aí, porque eu assisti alguns jogos do Água Santa e acho que é o pior time desses que estão aí. Mas eu acho que ao natural os quatro grandes devem passar. Talvez quem tenha mais dificuldade seja o próprio Bragantino, pelo que apresentou até hoje no ano de 2023, né? E o adversário também não é o pior, né? Entre Ituano, Botafogo e Água Santa, talvez o Botafogo seja um mais organizadinho ali, né? Com exceção ao São Bernardo, que talvez seja, como o próprio Gustavo Gomes já declarou aí, o São Paulo vai encarar esse jogo aí como uma final antecipada. Talvez uma provocação para os rivais, alguma coisa, mas realmente o São Bernardo ficou em segundo lugar e na classificação foi o melhor. Eu acho que tem alguns fatores que devem ser ponderados, obviamente. O São Bernardo caiu no grupo mais forte, então teve os adversários mais fracos, isso facilita para que a classificação tenha sido como foi. Mas em relação ao Santos é uma vergonha, né? E assim, diferente do Campeonato Carioca, que classificam quatro, e geralmente os quatro grandes passam, dessa vez foi diferente com o Botafogo, mas no Paulista classificam oito, né? O Santos ficar 3 anos seguidos fora dos oito é uma vergonha sem tamanho, né? Mas um detalhe aqui é que o São Paulo, apesar ali de ter o artilheiro do campeonato lá, o Galo, vai enfrentar o Água Santa, que é a equipe mais fraca dessas que classificaram ali, na minha opinião. E só que o São Paulo ultimamente também não tem tido muito desempenho. Então é um jogo que não dá para. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho porque vai que acontece alguma coisa. O Água Santa a gente já viu um time que joga fechadinho, não mostra nada. O destaque dos caras é o Bruno, não é o rei do gado, é aquele mesmo, ex-Flamengo, e que é fraco também. E o Bragantino, como eu falei ali, tem um confronto equilibrado contra o Botafogo, mas ali o Corinthians contra o Ituano e o Palmeiras contra o São Bernardo são duas boas equipes ali do interior, só que a superioridade dos dois ali pelo campeonato que os dois clubes fizeram. O Corinthians oscilando um pouco mais, o Palmeiras às vezes um pouco focado em outras competições, mas a gente sabe que o Palmeiras hoje, junto com o Flamengo, são os maiores clubes do Brasil. E pelo ano aí já deu para ver que já passou o Flamengo, eu acredito, né? Ah, sem dúvida. No início já mostrou, né? Não com grande facilidade, até estava refletindo sobre isso ontem. Se você pega os resultados do Flamengo aí contra Palmeiras, Vasco e Fluminense, ao meu ver, o Palmeiras foi o que teve mais dificuldade dos três para vencer o Flamengo, né? Mas não é o assunto de hoje, né? Eu acho que nessas disputas aí, São Bernardo acabou levando o azar, lógico, ponderando que estava no grupo mais forte, e é justamente por isso que vai jogar contra o Palmeiras. Mas apesar de ser o time mais forte dos quatro menores ali, talvez seja o que tenha menos chance de surpreender, né? Para mim, o que mais tem chance de surpreender aí não é nem o Botafogo contra o Bragantino, eu acho que é o Água Santa mesmo. Por causa do São Paulo, não por causa do Água Santa, porque o São Paulo é um time muito irregular. Às vezes você vê um time bem organizado, fazendo bons jogos, conseguindo resultados não tão expressivos, né? Mas já consegue vitórias contra times ruins, tem muita dificuldade contra times mais fortes, mas é altos e baixos do São Paulo, e sempre contando com muitas lesões e tal. Então, isso pode acabar atrapalhando o São Paulo mais. Por isso que eu digo que talvez o Água Santa possa surpreender. Não porque o Água Santa é bom, até para mim é uma surpresa muito grande o
o Água Santa ter se classificado, porque de tudo que eu vi do Campeonato Paulista é um dos piores times para mim. Se eu fosse fazer uma aposta ali no início, o Água Santa ia ser o último colocado, rebaixado, um time horroroso. Eu assisti o jogo contra o Palmeiras, os caras só... Você comentou isso em outro vídeo, eu acho. Sim, só batiam aquele zagueiro, capitão do time lá, para mim tinha que ser banido do futebol. O cara é um carniceiro. Ele entra em campo só para bater e fingir que apanhou. Foi só isso que ele fez naquele jogo contra o Palmeiras. Mas, em matéria de aposta, eu acho que vai passar os 4 mesmo. E aí vai ficar um pouco mais emocionante nas semifinais, né? E aí a questão das semifinais ali depende muito da melhor campanha, né? Depende de como for essa classificação. Então ainda não tem nada definido, né? Não. Na verdade tem, né? Eu acho que a única coisa que dá para prever aí é que o Palmeiras vai ser campeão, né? Talvez o único que tenha capacidade, alguma possibilidade de surpreender o Palmeiras seja o Corinthians, mas eu não apostaria nisso, não. Eu acho que seria legal. Pelo elenco, lógico. E lógico, tá tendo uma evolução até um pouco de jogo o Corinthians, mas ainda tá muito longe. O Palmeiras já tá consolidado aí há muito tempo, né? O Corinthians está começando o trabalho agora, que é um trabalho bem questionável, duvidoso, mas demorou um pouco, mas já deu para começar a ver alguma evolução no time. Então, é natural, para mim é natural que a final do campeonato vai ser Palmeiras e Corinthians, só que eu acho bem difícil que o Corinthians vença o Palmeiras, ainda mais com o Palmeiras tendo a vantagem no mando de campo. Mas aí é clássico, né? Mas eu, se fosse para apostar em alguma zebra, eu apostaria no Botafogo contra o Red Bull. Não vi muita coisa desse Red Bull, dificuldades na Copa do Brasil. Agora está surgindo um monte de especulação de jogadores como o Arthur voltar para o Palmeiras. Então, eu acho que o Red Bull, pelo projeto, ainda está devendo. E você, se fosse para apostar em alguma zebra, seria o Água Santa mesmo? Não a vitória do Água Santa, mas a derrota do São Paulo. Acho que o São Paulo é o que tem a maior capacidade de todos aí de fazer bobagem, né? No momento mais importante. Não, certeza. Enfim, vamos ver as quartas de finais, as nossas apostas estão na mesa aí e vai ter mais o que falar depois dos jogos, né? Se tudo correr sem surpresas, não vai ter grandes emoções. Tomara que tenha alguma coisa aí para gerar assunto para que a gente comente depois. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário, pode criticar. A gente até gosta de ser criticado e xingado, porque o papel aqui mesmo é cornetar e não é só nosso. Então, estamos esperando as reações aí. Valeu.